paz do Senhor, família Reino Cast, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. E hoje estamos aqui no nosso 5º episódio e uma honra muito grande estar conosco aqui nosso pastor José Carlos de Lima, pastor que é presidente da Igreja Assembleia de Deus na Paraíba e também presidente da Convenção na Paraíba, pastor presidente da Umadene e o segundo vice-presidente da CGADB. E é uma honra tê-lo conosco e com ele, nosso querido amigo e irmão, né, que está acompanhando nosso pastor. E pastor José Carlos de Lima, é uma honra tê-lo aqui conosco. E pastor, como foi um pouco aí, conta pra gente, como foi o início da sua carreira, né, como pastor, como foi que começou o seu ministério? Conta um pouco pra gente, pastor, de como começou. A vida daqueles que são chamados por Deus é um mistério. Às vezes queremos explicar na íntegra, mas é do conhecimento de todos que Deus, Ele chama a quem Ele quer. E por sua graça e bondade, o Senhor me chamou para lhe servir e pela graça de Deus, eu considero um milagre poder dizer que até aqui tem me ajudado o Senhor. Os meus pais tiveram a felicidade de serem evangelizados quando morávamos ainda no bairro da Torre. E como o evangelho é uma semente que não murcha, é uma semente que nasce, que germina, que cresce, esta semente brotou e de uma forma especial eu fui alcançado pelo Evangelho. Tivemos o privilégio de morar toda a família em São Paulo e ali uma tia minha por nome Etienete me levou a conhecer o Evangelho e pela graça de Deus a luz raiou em minha vida. Se cumprindo o que diz a Bíblia, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que estavam assentados no vale da sombra da morte, resplandeceu a luz. Este cumprimento eu pude ver em minha vida e de mim também para os meus pais. Eu tive o privilégio de alcançar a minha mãe pelo Evangelho e o meu pai também. Eles foram as primeiras pessoas que eu consegui ganhar para o Senhor Jesus. E daí então a vida foi tomando prosseguimento e numa minha idade já madura, depois de ter me casado e ser membro da igreja em João Pessoa, o pastor presidente da época, que ainda vive, ele falou com um pastor já de muita idade e disse: que tal apresentarmos este moço para o santo ministério? E o pastor concordou. Eu cooperava naquela congregação em um lugar chamado Água Fria, em João Pessoa. E daí eu fui separado para o ministério, começando como presbítero. Naquele tempo era consagração. Hoje é apresentação, mas naquele tempo era consagrado. Diácono, presbítero, evangelista, pastor, era consagração. Eu fui consagrado. E de lá para cá eu venho servindo ao Senhor e Deus vem me dando graça para produzir alguma coisa. E que o seu nome tem sido glorificado até hoje. Eu não me acho essa pessoa qualificada, não. O que eu reconheço é que eu sou um pequeno servo, porque não existe servo grande. Servo é servo, e servo é para servir. Eu sou um pequeno servo, nas mãos de um grande Deus, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que prepara o homem e leva para o céu de glória. Pela graça de Deus eu venho servindo a minha família, a Igreja de Deus e ao ministério.
Glória a Deus. E até aqui eu posso dizer, como disse Samuel, entre a cidade de Mispa e de Sem, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Não tenho muitos anos de ministério, mas meus pouquinhos anos, são 48 anos que eu sirvo ao Senhor, eu considero que estou começando a dar os primeiros passos na vida cristã, na vida do ministério, agora. Porque ministério é uma coisa tão perfeita, tão gloriosa, que a gente não sabe explicar. O Senhor chama, a gente ingressa e vai derrubando as pontes para não voltar. A gente tem que ir derrubando as pontes para não voltar ao caminho de origem quando tudo começou na vida. Porque, na verdade, são desafios, são embates, são combates, mas o Deus dos céus me tem feito prosperar. Sou filho da igreja em João Pessoa, sou membro da igreja em João Pessoa, sou natural de uma congregação chamada Bairro da Torre, da onde ali saíram vários pastores, e dentre eles eu fui incluso também. Então hoje eu louvo e glorifico a Deus, porque estou tendo o privilégio de ter sido pastoreado por 4 pastores presidentes. E hoje eu estou pastor presidente, mas por misericórdia de Deus. Não é por méritos, não é por gabarito, não é por projeção humana. Deus fez isso comigo e eu louvo e agradeço a Deus. E digo sempre, se não for a misericórdia de Deus, há muito que eu já estaria na eternidade. Mas Deus tem me preservado e eu vou dizendo aqui, ali e além, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve está voltando para levar a sua igreja para o céu de glória. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Pastor, no início do seu ministério, o senhor passou por muitas dificuldades lá no início, uma dificuldade que o senhor já enfrentou, algumas talvez grandes demais. O senhor poderia nos falar um pouco de como foi o seu início, as dificuldades que o senhor passou e enfrentou? Ministério é um caminho sem volta. E diante dos desafios que a gente enfrenta, há momentos que a gente pensa até em desistir. Porque alguém acha bonito, outros acham que é uma vantagem, mas ministério é um caminho sem volta. E eu posso dizer que Deus, de uma maneira muito gentil, caridosa para comigo, Ele tem me ajudado. Os desafios que eu tenho enfrentado são muitos. Os combates, sem conta. Os embates, eu não posso nem lembrar. Mas eu sei dizer que Deus, aquele que me chamou, Ele tem cuidado de mim maravilhosamente bem. Um dia eu resolvi desistir do ministério. Porque não é muito fácil, não. Agora eu devo dizer que não é impossível, porque quando Deus chama, Ele cuida. Quando Ele cuida, Ele envia. E quando Ele envia, Ele exige. E Ele tem cuidado de mim e tem exigido, principalmente que eu lhe seja fiel, obediente. E eu tenho lutado por isto. Eu não digo que sou, mas eu estou me esforçando para alcançar esse grau de temor, de respeitabilidade e de obediência àquele que salvou a minha alma. O meu melhor amigo é o Senhor Jesus. E Ele é como diz a Bíblia, no Evangelho segundo São João 8:29, aquele que me enviou não tem me deixado só, porque eu faço sempre, eu não faço quando eu quero, eu faço sempre o que lhe agrada. E nessa forma de agradar a Deus, Ele vai me conduzindo aos pastos verdejantes e às águas tranquilas.
Às vezes, a minha família me pergunta de que material eu sou feito. Eu digo, eu sou o resto do barro que sobrou. Porque você não adoece ao ponto de reclamar da vida. Nem lhe vejo você pelos cantos da parede fazendo lamúrias. Eu digo, não há tempo para isto. Quando eu estou muito cansado, eu fico de joelhos uma meia hora. Aí me renovo e eu prossigo de cabeça erguida. Aleluia. A minha vida eu considero um mistério. A minha família pergunta, homem, você não vai parar? Eu digo, não tenho tempo. Enquanto descanso, carrego uma pedra. E assim não paro. Dia e noite, semanas inteiras, meses inteiros. Eu nunca tiro um dia de folga. A minha folga é quando eu estou na igreja, nos pés de Jesus. Agora, ele tem cuidado da minha saúde, é claro. E alguém diz assim, homem, como é que você resiste e aguenta tudo isso? Eu tenho 2 companheiros que comigo me auxiliam. Pastor Daniel, que trabalha comigo há 16 anos, e um outro companheiro que Deus levantou agora, o Edson Brito. Eles estão sempre comigo. No domingo eu deixo o Daniel livre para ele ficar com a família dele. Os filhinhos são pequenos ainda, ele vai para a casa do pai dele, que é pastor na cidade de Alhandra, e ele folga. E eu arranjo outro companheiro e continuo trabalhando. Agora, o que é gratificante é que na segunda-feira, de 5 horas da manhã, eu já estou pronto de gravata no pescoço, esperando ele. E eu ligo para ele, Dan, eu chamo ele Dan, na intimidade, Dan, olha a hora, vamos embora, temos muito o que fazer, estou já chegando. E às vezes, quando ele chega, eu já saí, porque não sei esperar. Eu sou muito inquieto com o horário, eu marcando um horário, fique certo que eu chego. Ou a pé, ou a cavalo, ou montado em qualquer um outro meio de transporte, mas eu chego. E o povo já sabe que eu sou assim, avexado com o horário. Eu gosto de ser pontual, mas cumprindo o ide imperativo do Senhor. Benção. É bênção. Então, 5 horas da manhã, às vezes, Dan, ele já Sempre. Né? Sempre ele está ali aguardando, né? Pastor José Carlos de Lima, é uma honra, né? O senhor está aqui, a gente está aqui com o senhor, recebendo aqui nesse nosso podcast. E, pastor, qual é o grande desafio da igreja brasileira hoje, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, até a volta de Cristo? O grande desafio imposto a todos nós é conquistarmos almas para o reino de Deus. Esse deve ser o nosso maior objetivo. E, em especial, os obreiros mais jovens, devemos dedicar o nosso tempo à conquista de almas. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja é real e está às portas. E a gente está vendo muita gente lutando, brigando por cargo, por função, quando nós devíamos lutar pela conquista de almas. Porque a Bíblia nos diz que quem ganha almas, sábio é. Quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam as boas novas. E quantas vezes em casa eu tiro o sapato dos pés e olho para os dedos dos meus pés, eu disse, como são feios. Mas sobre os montes, eles são formosos, porque nós anunciamos as boas novas. E eu faço um apelo aos obreiros mais novos. Vamos nos empenhar para conquistar almas, hastearmos a bandeira do Evangelho e dizermos em alto som, Jesus está voltando. Principalmente nesses últimos dias que precedem o arrebatamento da igreja. Vamos fazer alguma coisa, principalmente enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite está chegando, a porta está se fechando para muita gente, mas aqueles que tiverem oportunidade, avance em tempo hábil para ganhar almas para o reino de Deus. Eu quero, como conjunto de mocidade na igreja da cidade de Alagoa Grande cantava, quero muitas almas a Cristo levar para aquele lindo, lindo lar.
e quero que elas todas possam entrar naquele lindo lar. Esse é um dos maiores objetivos da minha vida. Eu nunca quis servir na igreja como diácono, nem presbítero, nem evangelista, nem pastor. Eu fugi no dia que me chamaram para ser consagrado ao diaconato. E um pastor disse: o senhor fugiu e foi embora, Deus vai lhe pegar. Eu disse: mas que Deus é esse que vai me pegar, vai me matar ou vai me deixar em cima de uma cama porque eu não quero ingressar no ministério? Eu não quero isso. Eu fui chamado para ser crente. E para mim a coisa mais bela que eu escuto é o irmão dizer: eu sou crente em Jesus. Crente para ir para o céu. Crente para alcançar a mansão celestial. O meu maior objetivo é este. Mas Deus quis, eu não corri, não fugi, hoje estou servindo. E como eu digo sempre, a Deus, a minha família, ao ministério, à convenção e hoje numa dimensão maior, servindo a convenção geral, cooperando com a mesa diretora, que eu considero isso um milagre muito grande para um homem da minha qualidade, do meu quilate. Mas Deus chama quem Ele quer. E se ele assim o quis, eu estou pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glória a Deus. Pastor, muita gente tem curiosidade, né, de saber que profissão o senhor exercia antes de o senhor exercer o ministério pastoral. A minha profissão, antes de exercer o ministério, eu trabalhei e ainda trabalho como bombeiro hidráulico, encanador. O que precisa fazer na igreja ou na casa de qualquer um irmão, pode me convidar, eu estou disposto a ajudar. Não me sinto humilhado nem envergonhado. Eu tiro o terno, visto uma roupa mais comum e entro no trabalho. É tanto que as construções da igreja, em um porte maior, eu mesmo faço a encanação. Eu cavo as valas, eu boto os canos, eu bato o nível, eu faço o caimento, eu faço as caixas de gordura, eu mesmo faço e tenho prazer em fazer. Eu estou fazendo alguma coisa para Deus, para o reino de Deus e para a igreja. Sirvo com muita alegria como encanador. Benção, pastor. Olha aí, Gabriel. Como encanador, né? Então, mesmo tendo esse ministério de pastor, mesmo assim o senhor ainda se dispõe a fazer a obra de diversas formas, e uma delas como encanador em serviço da igreja e dos irmãos. Bastante interessante. Pastor José Carlos, também temos algumas perguntas, né? E uma delas é um conselho que o senhor daria para estes pregadores desta geração presente que Deus está levantando, um conselho que o senhor daria para estes pregadores. É que eles não deixem de ler a Bíblia. A Bíblia é o melhor e o maior de todos os livros que o homem pode conhecer. Não deixe de ler a Bíblia. Não abandone a oração. E se fortaleçam na força do poder de Deus. Porque os dias são maus. Não sabemos como será a vivência da igreja daqui mais uns 10 anos. Não sabemos, porque as coisas estão mudando. As pessoas estão deixando de acreditar no que é divino. E nós temos que pedir a Deus graça e sabedoria, principalmente para criarmos os nossos filhos e netos e bisnetos, que já é o meu caso. Então, eu todo dia pedindo a Deus: Senhor, dá-me graça para criar os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos de conformidade com a Tua palavra. Diante do que nós estamos vendo hoje, é de estarrecer nos aeroportos, em outros logradouros públicos, a gente fica assombrado, coisas que eu nunca vi, eu estou vendo. E eu fico dizendo a Deus, como diz a Bíblia: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação?
Interessante. Então, hoje em dia, nós vemos muitos jovens obreiros, né? Eu também sou um jovem obreiro, que estamos no início desse ministério tão belo. E o conselho que foi nos dado pelo pastor José Carlos é se fortalecer na palavra e na oração, o poder dado por Deus. De fato, as dificuldades hoje estão bem grandes. Como o pastor falou, coisas que nós não víamos há tempo atrás, estamos vendo hoje. É um desafio para a igreja presente. É um desafio bastante grande para a igreja. Pastor, para a gente finalizar, né, muito bom estar com o senhor, mas o senhor tem uma agenda corrida hoje ainda. O que é que o senhor pode deixar de conselho, pastor, para os jovens, né, que estão nos assistindo? Né? A gente trabalha com juventude hoje. Verdade. E uma boa parte do público que nos assiste hoje na internet, né, a juventude. O que é que o senhor pode falar hoje para os jovens da nossa igreja? Que conselho o senhor daria para ele hoje? O conselho que eu dou para os jovens e para os jovens obreiros é o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 15 e 58. Sedes firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, ele tem recompensa. Quem serve a Jesus, quem trabalha para Jesus, quem vive em prol do crescimento do reino de Deus, ele terá recompensa. 100 vezes aqui e, por fim, a vida eterna, que é a coroação de todo o nosso trabalho. Obreiros que já partiram para a eternidade, eles tiveram o privilégio de dizer, como disse o grande bandeirante do Evangelho: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Espero a coroa da vida, da justiça, que o Senhor me dará naquele dia. E Paulo, ele observou, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos na obrigação de dizer, de uma extremidade à outra: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, Maranata. Temos que estar soníssonos para dizer: Jesus está voltando. E ele vai nos recompensar pelo trabalho. Porque a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Essa profecia se prende ao Senhor Jesus, mas a nós. Ele disse que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. Ele iria para o Pai, mas não nos ia deixar abandonado. Eu enviarei o outro Consolador. Jesus é Consolador, mas ele disse: eu enviarei o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que fique convosco, e ele vos guiará em toda a verdade. Eu louvo e glorifico a Deus. Estou gritando de uma extremidade da capital e ouvindo os irmãos gritarem lá em Cachoeira dos Índios: Maranata! E cá eu respondo: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, chegamos ao final, né, desse podcast. Que Deus possa abençoá-lo grandemente, a todos vocês que nos escutaram em casa. E agradecer ao nosso pastor Zé Carlos por ter encaixado um tempo na sua agenda, que é tão corrida, pastor. Que Deus o abençoe e que continue abençoando o seu ministério. Pastor, e para finalizar, né, agradecer ao nosso querido, né, o seu assessor aqui, o nosso pastor Daniel, né, que Deus possa lhe recompensar, meu pastor. O senhor pode finalizar com uma oração, abençoando esse podcast e a todos os irmãos que estão nos ouvindo em casa, meu pastor. Bom, e poder dizer que eu estou acompanhado do pastor Jonatas, da cidade de Alagoinha. Está ali o pastor Jonatas. O pastor Misael, que está na cidade de Sobrado. Olha aí, Sobrado. Chegando lá, vocês vão encontrar um sobrado. Mas um sobrado espiritual. É uma igreja viva, amém, alegre, que estão combatendo o bom combate da fé. Amém. E se forem a Alagoinha, vocês vão ficar encantados. O que Deus está fazendo é de causar admiração ao povo, ao público, às nações. O Deus dos céus, aleluia, glória, nos tem feito prosperar. Glória a Deus. E agora eu quero orar com todos vocês, agradecendo a Deus e dizendo para Ele, da minha felicidade, voltar aqui
ao Ceará, à CONADEC, ao pastor João da Paz, a todos os companheiros que aqui estão, e encontrar também o pastor João Lourenço, Sim. que eu faço sempre destaque da vida dele, desde que eu conheci, que eu firmei uma aliança, um tratado de paz, de fidelidade, e eu sempre que venho eu pergunto, e o pastor João Lourenço, como vai? E o pessoal me dá notícia. Eu tive a felicidade de abraçá-lo ali. Maravilha. Ele já me fez um convite, ele quer que eu venha passar 2 dias aqui. Olha que eu disse a benção. ele que vem. Agora ele disse, mas o senhor vem para descansar, eu digo, para pregar e descansar. E Pregar. É uma coisa só. Não pode ficar parado. Não, bota ele para trabalhar. Bota ele para dizer alguma coisa. Bota ele para dar um testemunho. Eu estou aqui, em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Então, nesta simpatia de alegria, eu quero parabenizar a mídia, que está cooperando de uma forma especial e que é muito importante contar com vocês, esses valores jovens, nesse trabalho que Verdade. estão realizando aqui na CONADEC, na igreja, enfim, aonde se fizer necessário. Amém, Oremos, pois, ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, te damos graças pela oportunidade que nos concede de aqui estarmos, Senhor, gravando essa entrevista com os teus filhos. E te agradecer pelo trabalho que a CONADEC está realizando, verdade, Senhor. em especial o aniversário do pastor João Gonçalves. Pai, guarda todos nós de todo mal, de todo embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. Nos faz, Senhor, abrigar cada dia no esconderijo do Altíssimo. Guarda os teus filhos, concede graça aos obreiros mais jovens e a todos os obreiros novos, jovens, que estão, Senhor, ingressando nas fileiras do Evangelho. Que eles continuem de uma forma muito especial na conquista de almas e na fidelidade e na firmeza a Ti. Pai de amor e de eterna bondade, tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Não esquece de compartilhar essa live. Que Deus possa abençoar vocês. Se inscreve no nosso canal e que Deus recompense a cada um. Amém.